número 10. Provérbios 24, verso 10. Aquele que encontrou, diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor que nos diz assim, queridos, ó. Se te mostrares frouxo, tem uma tradução que fala fraco. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Amém? Somente este versículo. Pode sentar, meus irmãos e irmãs. Deus abençoe. Glória a Deus. Então, nós estamos diante de uma passagem bíblica que está falando de uma atitude que nós temos diante de uma angústia. Essa angústia, irmão, ela pode ser qualquer situação assim que apresente algum perigo, algum risco para a nossa vida, para a nossa integridade, alguma coisa que nos leve a desanimar, a abandonar a posição que a gente tem, principalmente diante de Deus. Então, o Espírito Santo diz, olha, você não pode se mostrar fraco no dia da tua angústia. Porque se você demonstrar fraqueza, né, a tua força ela vai ser pequena. Então, é incrível, irmãos, que a Bíblia ensina, só que a gente não faz o que está na Bíblia. Que o nosso problema maior não é conhecer a Escritura, o nosso problema maior é praticar aquilo que a gente aprende. Então, você vem na igreja, você participa de um culto, ouve a mensagem, a pregação, o ensino, só que aquilo que você escuta, aquilo que você é instruído, vai chegar a hora que você vai ter que colocar em prática. Então, não adianta, a gente participar de uma igreja, estar sendo ensinado, ministrado, aprender a Escritura. Aí, quando nós estamos diante daquela situação, a gente não faz aquilo que a Bíblia ensina. Então, o que é que a Bíblia está ensinando a gente a fazer no dia da nossa angústia? Ficar firmes, né? Mas olha o que acontece, irmão. A pessoa está na igreja até acontecer o primeiro problema. Aí, quando acontece o primeiro problema, ela não vê mais na igreja. A pessoa, ela ora, irmão, até acontecer alguma situação adversa. Quando acontece alguma situação que foge do controle dela, ela já não ora mais, né? Por exemplo, nós temos aqui, irmãos, um homem chamado Jó. Eu tenho para mim, irmãos, que tirando as aflições de Jesus, ninguém teve uma aflição tão grande quanto o Jó teve. Porque, irmãos, o diabo, ele tocou em coisas preciosas na vida de Jó. E quando eu falo que o diabo tocou em coisas preciosas na vida de Jó, eu não estou falando aqui de jumentos, camelos, ovelhas, bens materiais, porque tudo isso a gente perde, a gente pode ganhar novamente, se não ganhar novamente, mas a gente continua vivendo sem isso. Mas quando eu digo que o diabo tocou nas coisas mais importantes na vida de Jó, nas coisas que o Jó mais amava, estou falando aqui da sua família. Vejam bem, meus irmãos, que o Jó, ele perdeu 10 filhos em um único dia. Tu imagine a situação desse pai, que ele tem 10 filhos, os 10 filhos estão perfeitos, sadios, trabalhando, alegres. Eram pessoas como a gente vê alegres, porque eles faziam constantes festas, conforme a Escritura mostra. Então era uma família unida, né? Nós não vemos assim, irmãos, a família de Jó, uma família desunida, uma família briguenta, que não se entendia. Pelo contrário, uma família unida. Se você lê o capítulo 1 de Jó, diz que eles faziam festa de aniversário na casa de um e do outro. Então veja que união que havia nessa família. E de repente os 10 filhos de Jó morrem, né? Olha que angústia.
Mas tu acha que o Jó, ele se desviou por causa disso? Se a gente encontrasse um homem desviado e dissesse esse homem para nós, que desviou porque os 10 filhos dele morreram, a gente ia ficar com pena dele e ainda ia questionar Deus. Dizer, Deus, como é que pode? O homem na igreja te servindo e o Senhor permitiu que ele perdesse os 10 filhos, coitado, está desviado, mas tem lá suas razões. Talvez a gente até diria isso. Mas o Jó perdeu 10 filhos, continuou firme. O diabo feriu Jó com chagas malignas, irmãos, tumores. A Bíblia diz que da planta do pé até o alto da cabeça não havia em Jó nenhuma parte sã. Jó se tornou um cadáver ambulante. E olha, irmãos, a Bíblia Sagrada diz, quem já leu o livro de Jó sabe, que o Jó ele tinha tanta febre que a pele dele chegou a enegrecer, diz a Bíblia. Imagina infecções terríveis. A Bíblia diz, irmãos, que a pele de Jó ela ficou gretada, ou seja, insetos pousavam, colocavam larvas e bichos começaram a comer Jó vivo. A vida desse homem foi uma vida, irmãos, assim que, meu Deus, como esse homem suportou tudo isso? Ele tinha o apoio da esposa, que foi até um pedaço na luta com ele. Daqui a pouco a esposa achou que a luta estava grande, que não dava para continuar. Inclusive ela aconselha o Jó, dizendo que ele não deveria manter a sinceridade para Deus, antes deveria amaldiçoar a Deus e pedir a morte. Mas Jó não deu ouvido para a esposa, antes ele a censurou, dizendo, mulher, você fala como uma doida. Doida aqui quer dizer uma pessoa desviada, no contexto bíblico, né? Você está falando como uma desviada, você está falando como uma pessoa que não conhece a Deus, que não viu Deus, que não sabe quem é Deus. E Jó diz, olha, de Deus eu recebi o bem e de Deus eu recebo o mal. O Senhor deu e agora Ele está tirando. Mas sabe o que Jó disse? Bendito seja Deus. Então, em nenhum momento o Jó demonstrou fraqueza. Foi firme até o final da prova, irmãos. Esse homem é um espelho para nós, né? A gente vê muita gente tendo como referência uma pessoa do mundo, né? Minha referência, minha inspiração. Volta e meia a gente escuta isso, né? Tipo, o jogador de futebol diz, eu me inspirava no Pelé, eu me inspirava no Maradona, me inspirava no Ronaldinho, me inspirava no Romário. Então, muitas das vezes um jogador de futebol é inspiração para outro, um lutador é inspiração para outro, um artista é inspiração para alguém. O crente, ele não se inspira nas pessoas do mundo. Nós queremos aprender, irmãos, com aqueles que foram fiéis a Deus. Queremos aprender com aqueles que começaram uma caminhada com Deus e foram fiéis até o último dia dessa caminhada. Estes são a nossa inspiração, a nossa motivação de saber que eles conseguiram, venceram e também nós venceremos também, porque o Deus deles é o nosso Deus, igreja. Então a gente tem que cuidar muito de ficar demonstrando fraqueza. Quando a gente demonstra fraqueza? Quando a gente deixa de frequentar o culto, você pode ver, né? Uma pessoa que ela deixa de frequentar o culto, você vai ver com ela, alguma coisa não está bem. Se ela não tiver caída no pecado, porque duas coisas afastam a pessoa da igreja. Ou ela está caída no pecado, e aí luz com treva não tem comunhão, né? Ou ela está frustrada, triste, magoada com alguma coisa, decepcionada com alguma coisa, ou ela está passando por um momento difícil e ela não está conseguindo administrar aquilo na vida dela, então ela se afasta da igreja, coisa que não deveria fazer, né? Porque isso é uma demonstração de fraqueza, entenderam? Então, essa pessoa, quando ela demonstra fraqueza, ela não vai ter o quê? Forças para resistir. Se você demonstrar fraqueza, a tua força será pequena. Já viram, irmãos, quando dá um acidente de veículo, que os carros batem e um carro começa a pegar fogo? Alguém já viu alguma cena assim no vídeo, né? Alguém já viu?
Se a pessoa ficar só olhando e dizer, meu Deus, vai morrer queimado, meu Deus, vai morrer queimada, realmente a pessoa vai morrer queimada. Mas se a pessoa pegar a mão numa pedra, num pau, meter na janela do carro, quebrar, tirar a pessoa lá de dentro, a pessoa escapa com vida. Então, muita gente que morreu, alguns, é claro, porque não tinha como resgatar, mas muitos que morreram pela frouxidão de alguém que estava do lado. Alguém se afogando, que poderia ser tirada, mas as pessoas ficam com medo e não têm coragem de encarar. Pessoas que sabem nadar, né? Acidente de carro, o carro pegando fogo, alguém poderia resgatar aquela pessoa, mas eles demonstram fraqueza. Quantas vidas que poderiam ser salvas se, em vez de demonstrar fraqueza, a pessoa demonstrasse coragem, força. Entendeu, meus irmãos? Tanto que quando a Bíblia fala do diabo, né, a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, vírgula, resisti ao diabo e ele fugirá. Se você mostrar fraqueza para o diabo, meu irmão, ele te destrói. Ele acaba com a tua vida. Mas se você demonstrar força, fé, né? Sabe o que acontece? O diabo, vai embora. Entenderam, meus irmãos? Então, é assim que funciona tudo na vida da gente. O Golias estava lá afrontando Israel 40 dias. 40 dias de manhã e à tarde. Falava tudo quanto é termo pejorativo. Em Israel não tem, porque uma das coisas que mais ofende a moral masculina é dizer que a gente não é homem. Isso aí mexe com o nosso bril, né? Então, durante 40 dias, de manhã e à tarde, o Golias chegava lá e dizia, em Israel não tem homem, né? Era como se ele dissesse, aqui é um bando de mariquinha, eu chego aqui, todo mundo corre, todo mundo vai para dentro das tendas. 40 dias, Golias afrontando Israel, todo mundo com medo. Só que o 41º dia de afronta não teve. Por quê? Porque quando completou 40 dias, Davi apareceu. E disse, eu vou enfrentar esse gigante, e em nome do meu Deus eu vou vencê-lo. Então a demonstração de coragem de Davi, não demonstrando fraqueza, fez com que Davi tivesse uma grande força de enfrentar o gigante, meus irmãos. Nós não vamos sair por aí dando pancada em ninguém, mas tem coisa que a gente tem que ser mais forte na vida da gente, irmãos. A gente não pode ser tão fraco, né? Tem uma expressão popular que diz assim que a gente foi criado com garapa, ou não fui criado com garapa, né? Então, nós tivemos uma criação, principalmente quem tem mais de 40 anos, então a gente já passou muita coisa nessa vida, mas a gente já está acostumado, né? Já passamos por luto. Quem é que nunca perdeu um familiar? Você quer uma dor pior do que luto? Meu Deus, não existe uma dor pior do que a dor do luto. É a dor de sepultar um pai, sepultar uma mãe, sepultar um familiar, um filho, um irmão. É uma dor incomparável, meus irmãos. Não tem palavras para descrever o tamanho da dor. E quantos de nós aqui já passamos por luto? Quantos de nós aqui já passamos por fome, frio, desemprego, doenças terríveis, frustrações? Se estamos de pé, irmão, glória a Deus. Mas também, se a gente não demonstrasse uma atitude de força, nós não estaríamos aqui. Se a gente não demonstrasse, né, que a gente é forte, nós não estaríamos aqui. E não vamos esquecer do que Jesus falou, João 16:33, no mundo tereis aflições. Então, Jesus não disse assim, olha, o mundo vai ser um docinho de coco para quem me segue. Não, quem vem por evangelho, achando que o evangelho é água fresca e sombra, está enganado. Evangelho é luta, meus irmãos, né? O diabo tentando nos desanimar, o diabo tentando tirar o nosso foco, o diabo tentando arrastar nós do nosso lugar que Deus tem nos colocado para servi-lo, para fazer o serviço do Senhor. Irmãos, quantos de nós somos como uma verdadeira coluna na casa de Deus?
Para um pouquinho e pensa, irmão. Olha a importância que nós temos na casa do Senhor. Por que essa porta está aberta? Porque nós nos levantamos e chegamos aqui, abrimos essa porta, acendemos a luz. Nos colocamos na nossa posição que Deus tem colocado a cada um de nós e dissemos assim: estamos aqui, Senhor. Aleluia. O dia não foi dos melhores, o dia foi difícil, o dia foi angustiante, o dia foi decepcionante, mas eis-me aqui, Senhor. Estou aqui para fazer a tua obra, fazer a tua vontade, Senhor. Porque se a gente se deixar levar pela luta e pela fraqueza, irmãos, a gente não faz nada nem para o Senhor e nem para nós. Não é verdade, irmãos? Não quero fazer aqui uma salada de frutas, mas tu te lembra de Paulo e Silas na prisão? Qual foi o comportamento deles? Decepção, frustração, tristeza, novos planos, direcionar a vida para outros caminhos, foi isso? Não. Qual foi a atitude de Paulo e Silas na prisão? Duas atitudes que o crente tem que ter: oração e louvor, meus irmãos. Mesmo tendo as roupas rasgadas, porque eles tiveram as roupas rasgadas. Você pode olhar em Atos 16, né? A partir do versículo de número 25, a partir do versículo 22, tiveram as roupas rasgadas, foram amarrados no tronco e tomaram uma surra de vara. As costas ficou toda lanhada, cortada, rasgada pelos açoites. Depois de terem apanhado bastante, foram levados para uma cadeia de segurança máxima e ainda colocados no tronco, aprisionados os pulsos, as mãos e os pés, numa posição desconfortável para criar cãibras. Você sabe que a dor da cãibra é uma dor horrível. Paulo e Silas estão na prisão, as costas sangrando, quem sabe agora em estado febril, mãos e pés amarrados no tronco, provocando dificuldade para respirar, cãibras fortes, mas um olha para o outro e diz: vamos orar, Deus vai nos tirar dessa. Quantos creem que o Senhor abre as portas, tira você dessa situação difícil? Diga amém, Jesus. Vamos orar, e começaram a orar, irmãos. Glória a Deus. Por que estavam orando? Porque acreditavam no poder de Deus. Porque sabiam que maior do que aquela prisão era Deus. Maior do que os ferimentos nas costas era o Senhor, irmãos. E eles oraram. A Bíblia diz em Atos 16, versículo de número 25, que era perto da meia-noite. E eles oravam e cantavam. E os demais presos escutavam. E diziam: ai, tem dois crentes aí, ó. Que coisa linda. Estavam ouvindo som de oração e louvor na cadeia. E todo mundo escutando: ué, quem é que está naquela cela ali? Ah, é os crentes aí que expulsaram o demônio de uma jovem e aí mandaram prender eles. Ó, estão orando. Podia estar reclamando, né? Podia estar gritando, fazendo, né, escândalo, que é o que mais as pessoas fazem. Às vezes até na igreja as pessoas fazem escândalo, brigam, se xingam, esbravejam, falam mal um do outro e tentam resolver até nas mãos, né? Paulo e Silas poderiam estar lá batendo com a panela, né, na grade, dizendo: tira nós daqui porque nós somos inocentes. Irmão, o importante é que Deus sabe que eles são inocentes. Às vezes você se humilha tanto para o homem e não se humilha para Deus. Quem é que podia mudar a vida de Paulo e Silas? O carcereiro? Não, ele não pode. Quem poderia mudar a situação era Deus. Então eles não perdem tempo se justificando, né, para isso ou para aquele. Eles oram a Deus. E após a oração eles cantam. Porque isso é automático, irmão. Você ora e aquela tristeza, irmão, isso é fato verídico.
Você pode chegar triturado, moído, desanimado, cansado, fadigado. Você pode chegar na presença de Deus com um palmo de língua de fora, até um exagero um pouquinho, e aí você começa a orar, irmão, e aquela canseira, aquela tristeza, aquela angústia, aquela frustração, aquele desânimo, ele vai saindo, Deus vai limpando o teu coração, Deus vai limpando todos os pensamentos negativos, e de repente você vê que não está mais triste. Você vê que em lugar da tristeza veio o quê? A alegria. Então é automático. Você pode ver muitas pessoas na igreja não cantam. E sabe por que eles não cantam? Porque eles também não oram. Quem não ora não canta. Pode cantar música para o mundo, para Jesus não. Para cantar para Jesus é só quem ora, porque a oração remove o que não presta, tira todos os entulhos. Porque olha, irmão, o diabo nos enche de entulho. Tudo que não presta, o diabo tenta colocar na nossa vida para a gente ficar pesado, para a gente ficar sem força de orar. Mas a gente começa a orar, Deus começa a tirar os entulhos, aquela leveza vem na vida da gente, a alegria invade a nossa alma, e quando a gente menos percebe, a gente está cantando, louvando o nome do Senhor. Amém? Foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Oravam e cantavam perto da meia-noite, mostrando que não eram fracos, mostrando que não eram frouxos, mostrando que não estavam dispostos a parar com o ministério que Deus havia dado a eles, mostrando que toda luta, perseguição, espancamento, foram praticamente linchados, não até a morte, mas quase que poderiam ter sido linchados até a morte, mas Deus os guardou, e eles na prisão agora, eles continuam crendo no poder desse Deus e continuam orando e louvando o nome do Senhor. Que coisa linda, que exemplo para nós. Isso é inspiração para quem quer morar no céu, meus irmãos. E aí, perto da meia-noite, oram e cantam, vem um terremoto. O terremoto mexeu com todos os alicerces da prisão. Deve ter dado uma poeirada lá dentro. Os irmãos sabem que terremoto, primeira coisa, levanta poeira, né? Eu fico imaginando, irmão, quanta poeira deve ter levantado dentro daquela prisão. O carcereiro estava dormindo. Ele acorda com o tremor, olha para dentro da prisão, todas as portas de celas estão abertas. Ele já faz uma leitura, né? Os caras fugiram. Fugiu todo mundo. Qual foi a primeira atitude dele? Pegou a espada. E queria fazer o quê? Pular em cima da espada. Eu já falei isso aqui. Talvez algum irmão não estava no dia, então vou repetir. O suicídio era uma alternativa nobre para ele nessa situação. Eu vou explicar por quê. Porque quando fugia um preso, toda a responsabilidade era do carcereiro. Não era que nem hoje. Foge um preso aqui do presídio, vamos abrir sindicância, vamos apurar, vamos ver aí quem é o responsável, e nunca aparece o responsável. Né? Fugiu lá todo mundo, ninguém, e sindicância daqui, sindicância lá, ninguém sabe quem foi. Né? Quer dizer, ninguém sabe, entre aspas, porque saber sabe, mas é enrolado o negócio. Na época não, irmão. O preso fugiu, o carcereiro é condenado e executado. Então, o carcereiro sabe que é uma questão de tempo e ele vai ser morto por causa da fuga dos presos. Então, ele pega a espada para se matar. Por quê? Porque se ele não se matasse e ele fosse preso, executado a mando do imperador, todos os bens materiais que ele tinha eram confiscados. Então, a família dele ficava na miséria. Mas se ele se suicida, ele perde a vida, porque ele já vai morrer. Só que ele preserva os bens materiais da família. Então, quando ele está com a espada para pular em cima, ele está pensando em livrar a família de ficar na rua, de ficar sem a casa, sem os bens materiais que ele tinha. Então, era uma alternativa nobre. O apóstolo Paulo olhou e viu ele querendo pular em cima da espada. Se Paulo fosse um homem vingativo, Paulo ia esfregar uma mão na outra e dizer, graças a Deus, está vendo? Deus já começou a fazer a obra.
E ele ia citar até o salmo lá que diz, não toqueis nos meus ungidos. Tocou no ungido, vai para o bico da espada aí, fim de papo. Mas Paulo não era homem vingativo, Paulo era homem cheio do Espírito Santo. E a Bíblia ensina que quando o teu inimigo tiver fome, dá de comer, tiver sede, dá de beber. Então, quando Paulo viu que o carcereiro ia se matar, Paulo gritou e disse, ei, não faça mal a você, estamos todos aqui. Foi aí que o carcereiro jogou a espada, pegou uma luz, entrou dentro da prisão e se prostrou perante Paulo e Silas. E disse essa frase, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Em Atos 16, versículo 31, Paulo respondeu dizendo, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O carcereiro tirou Paulo e Silas dali. Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus para o carcereiro e para toda a família dele. Naquela mesma hora da noite, madrugada, Paulo batizou todos eles. E o carcereiro levou eles para casa, tratou dos machucados, dos ferimentos. Ou seja, aquele dia que começou tão mal, aquele dia que começou tão errado, terminou de uma forma tão maravilhosa. Irmão, não quer dizer que um dia que comece mal vai terminar mal, que uma semana que começou mal vai terminar mal, que um ano que começou mal vai terminar mal. Irmão, a oração pode mudar o teu dia, a tua semana, teu mês, a oração pode mudar os teus dias. Deus pode mudar essa situação difícil que você vive. Então, a oração é muito importante. Quem entende, diga glória a Deus. O Paulo e o Silas começaram o dia dentro de uma cadeia e terminaram o dia numa mesa. Vocês podem ler em Atos 16, diz que ele colocou um jantar e foi uma noite maravilhosa. Quem começa o dia na cadeia termina num jantar maravilhoso. E o mais importante que o jantar, termina com várias almas batizadas. Não é isso que nós queremos? Não é a salvação das almas? Mas e se o Paulo e o Silas desanimam? Não é verdade, meus irmãos? Então, a gente não deve mostrar frouxidão. Todos nós temos os dias de fragilidade. É por isso que Paulo fala em Efésios 6,10 sobre a armadura de Deus. Ele diz assim, se revestindo para o dia mau, para o dia da angústia. Então, a gente tem que estar preparado, né? A gente não pode deixar para ir buscar a Deus na hora da prova, tem que buscar antes. Quando a prova vem, a gente já está forte, está fortalecido. Tem gente que deixa, irmãos, para buscar a Deus só quando a casa cai, literalmente. Daí às vezes não tem forças. Então vamos fazer a nossa parte, aproveitar esses dias, né? Tipo, olha, uma quarta-feira que nem hoje, quanta gente que poderia estar aqui, irmãos. Quantas pessoas? Eu não digo isso por causa de mim, porque se tiver uma pessoa aqui, eu prego igual. Eu não sou uma pessoa do tipo, não prego para poucos, eu prego para uma pessoa, se for o caso, sem problema nenhum. Mas eu digo isso pelas pessoas. Quantas pessoas que poderiam estar aqui, se revestindo, ouvindo a palavra, orando, né? Confraternizando, se alegrando, mas às vezes as pessoas perderam aquele amor, aquele desejo, né? Talvez em outros tempos estariam, mas os tempos vão passando e todos nós mudamos com o passar do tempo. A gente não muda só na aparência, não, meu irmão, tipo cabelo branco, rugas, peso aumenta, gordura. O tempo muda muita coisa. O tempo, às vezes, irmãos, para uns ele aprimora, e para outros o tempo é muito danoso. Então tem muitas pessoas que se Jesus tivesse vindo há 20 anos atrás, ele teria subido, mas hoje está afastado, desviado, caído. É incrível, irmãos, como o tempo que serve para salvar o perdido, muitas das vezes acaba trazendo, né, prejuízo para aquele que já é salvo, porque ele deixa de buscar ao Senhor. É igual o sol brilha, esquenta, e lá tem a cera.
o que é que acontece com a cera no sol? Derrete. Mas o que acontece com uma bola de barro no sol? Endurece. O mesmo sol, irmãos, que amolece a cera, é o mesmo sol que endurece o barro. A mesma chuva que faz brotar a semente boa, é a mesma chuva que faz brotar a erva daninha. Então, a vontade de Deus é que todos se salvem. Por isso, Deus é longânimo. Mas o tempo para muitos, infelizmente, é danoso. As pessoas vão deixando de orar, vão deixando de cultuar, vão deixando de ler a Bíblia, principalmente agora com a internet, né? Eu estava em casa agora à tarde, irmãos, e estava pensando, né? Eu leio bastante a Bíblia, mas eu acabo lendo muito a Bíblia aqui no celular, porque dá para ler deitado, com a poltrona do sofá reclinada, fica fácil de ler. Só que ao mesmo tempo que é bom de ler aqui, é ruim, porque daqui a pouco chega uma mensagem, chega outra mensagem, você fica respondendo um, respondendo outro, aí no fim não lê quase nada, ou não guarda quase nada. Eu estava hoje à tarde pensando, acho que eu vou ter que largar esse negócio de querer ler Bíblia em celular, porque vem muita coisa aí, no fim a gente fica se ocupando e não faz as coisas direito. Estava pensando isso hoje ainda. Eu acho que eu vou voltar ao velho hábito de ler mais aqui no livrinho de papel, adquirir alguns livrinhos a mais, que eu tenho alguns, mas adquirir, e largar um pouco do celular. Porque isso aqui, irmãos, eu estou falando aqui de fazer coisa boa com ele, que já é um prejuízo, às vezes, para a vida espiritual. Agora, tu imagina quem faz coisa errada, né? Isso aqui veio para destruir, meus irmãos. Pode escrever o que eu estou dizendo. Você pode ver, as pessoas não têm tempo para nada, presas nesse negócio aqui. Talvez não é o caso dos irmãos, não é o caso de alguém que está me assistindo, mas quantas pessoas que a gente conhece, né? Vai fazer um negócio com o celular na mão, assistindo alguma coisa e tal, virou um vício, sabe, irmãos? Eu li uma placa, estava escrito assim, temos vaga para servente. 150 diária, se for com celular, 130. Se o cara tiver celular, já tira 20 pila, porque já sabe que o servente, né, traz um balde de massa e já é fogo, sabe, meus irmãos? Então, é uma coisa que poderia ser boa, mas no fim está sendo um prejuízo grande para a gente, né? Então, é bem complicado. Agora, não vamos abandonar nossa fé, abandonar o nosso Deus, amém, meus irmãos? Deus tem sido bom para você? Continua sendo fiel ao Senhor, amém, meus irmãos? Vamos cantar um corinho? Vamos louvar a Deus com um pequeno corinho, né? Estão ouvindo esse eco de aleluia e esse barulhão de glória a Deus. E quando aqui na terra se findar, ainda continua lá no céu. Eu conheço muita gente que são como os fariseus, que não gostam de aleluias. Meus irmãos, queremos ver onde os tais vão se esconder, quando Cristo lá no céu aparecer. Estão ouvindo esse eco de aleluia e esse barulhão de glória a Deus. E quando aqui na terra se findar, ainda continua lá no céu. Os discípulos de Jesus no cenáculo orando estavam. Uns falavam em línguas estranhas, outros já profetizavam. Os fariseus diziam: estão embriagados, neste dia o Espírito Santo nos foi dado. Estão ouvindo esse eco de aleluia e esse barulhão de glória a Deus. E quando aqui na terra se findar, ainda continua lá no céu. E é por isto, meus irmãos, buscai o poder de Deus. Não olhes para o mundo, nem escute os fariseus. Dai glória e aleluia, Jesus já vem aí, e esse povo barulhento vai. Estão ouvindo esse eco de aleluia, e esse barulhão